Delícia! O Banco Central, ele está sendo cercado aí pela turma do Banco Master, a turma que está defendendo o Banco Master, governo, STF. O Banco Central mandou para os Estados Unidos, tá, as informações sobre o processo de liquidação do Banco Master. O Banco Central encarou o STF, mandou para os Estados Unidos as informações de liquidação do Banco Central e ontem veio notícia dos Estados Unidos, notícia lá da terra do Trump. A Justiça dos Estados Unidos está reconhecendo o processo de liquidação do Master lá nos Estados Unidos após uma ofensiva de Daniel Vorcaro. Qual era este movimento do banqueiro e por que é importante este reconhecimento? Esse documento acabou de chegar para mim aqui, nesse segundo, um pouquinho antes de eu entrar, está subindo já no site daqui a pouquinho a reportagem. Existe, como o Master tinha operações fora, no momento em que a Justiça americana reconhece a liquidação extrajudicial do Banco Master, ela fortalece a posição do Banco Central aqui no Brasil. Vocês estão vendo aí o documento. Essa posição, que foi tomada pelo juiz Scott Grossman, ele valida o processo como um Foreign Main Proceeding, ou seja, está de acordo com os procedimentos, nos termos do Chapter 15, o capítulo 15 da legislação americana, que é a que trata da liquidação bancária, obrigando os tribunais e credores nos Estados Unidos a respeitarem a liquidação conduzida no Brasil. Então ele está acatando a liquidação no Brasil e dizendo, aqui, quem quer que seja credor do banco ou tenha qualquer interesse nessa instituição, terá que respeitar o processo sendo conduzido no Brasil. Então, na prática, a decisão está impedindo qualquer ação judicial ou qualquer tentativa de execução ou até de movimentação de ativos. Aqui é um ponto importante. Movimentação de ativos do Banco Master em território americano, fora do controle do liquidante nomeado no Brasil. Então ele está dizendo, essa operação da liquidação, ela é reconhecida pela Justiça americana, não há movimentação de ativos ou qualquer alegação ou petição na Justiça envolvendo o Banco Master que desrespeite a decisão do Banco Central. Quer dizer, se o liquidante quisesse fazer alguma movimentação lá fora, poderia ser feita porque passa a ser ele o responsável por esses ativos, é isso? Exatamente, exatamente. O liquidante, que é aquele que é apontado pelo Banco Central, né? Ele é que é o responsável por esse processo. Então, é mais um reforço, né? Mais um reforço, não é só um reforço, é que a gente aqui faz a leitura política, já que tudo ficou político. Mas é um reforço institucional importante para o BC. É para dizer que o que foi feito até agora, so far, so good, está dentro do by the book, está dentro do manual, está dentro do que se estabelece no regulamento. Cara, o Banco Central seguiu, né? Opa, tem aqui, mas preste atenção num detalhe interessante. A estratégia do Vorcaro, que ele apresentou dos Estados Unidos, é que não fizessem a liquidação porque tinha possibilidade de reversão da liquidação aqui no Brasil. O argumento que ele usou lá foi esse. Ou seja, esse movimento do TCU que você está vendo não é um movimento natural. Não é um movimento natural. Tirando o fato que o Roth ali está sem corega da jornalista, não é um movimento natural do TCU. Veja que o Vorcaro apresentou nos Estados Unidos a possibilidade da reversão aqui no Brasil. E a gente está vendo esse movimento todo do TCU aqui, achando as instituições funcionando, né? O TCU fazendo o seu trabalho. O Banco Central já liquidou mais de 200 instituições e não teve que pedir autorização do TCU para fazer nada, né? Então, vamos acompanhar aí, mas esse é o ponto importante. Vejam que o Vorcaro apresentou nos Estados Unidos a possibilidade de reversão. Que possibilidade de reversão? O Banco Central aqui não está considerando isso. Quem está considerando isso?
Viu? Vamos lá. Tem mais aqui, tá? Tava aqui, ó. Isso aí é o juiz. Olha a cara do juiz que aceitou lá a liquidação do Banco Master nos Estados Unidos, né? Vai bloquear os bens por lá, tal. Olha a pinta do juiz, mó cara de gente boa, né? O juiz aí, mó pinta de gente boa. E é careca, hein? E é careca. Tá aí, ó. A foto aqui do... Até o Estadão tá falando, né? Esse juiz, esse careca simpático ali, ele é do Tribunal de Falências, lá do Distrito Sul da Flórida. E ele decidiu que, ó, tô reconhecendo o processo de liquidação do Banco Master, que está sendo conduzido lá no Brasil, cagou para TCU, que se foda, já atingiu o requisito mínimo para fazer a liquidação também lá, e ele bloqueou os ativos do banco lá em solo americano. Isso significa que a justiça americana, ela aceita que o processo brasileiro de liquidação é legítimo, tá? E deve ser respeitado. Lá nos Estados Unidos, inclusive, e com isso ninguém pode abrir novas ações ou execuções isoladas relacionadas aos ativos ou à dívida do banco em território americano. Ou seja, isso é para evitar aquela malandragem. Já que o banco está falindo, eu vou entrar com uma ação aqui para eu pegar o dinheiro para mim, pegar o meu dinheiro, cair fora e cada um vai entrando com a ação. Aí os pequenos todos se fodem, né? Porque aí já não tem mais patrimônio depois. Então, isso é congelado para você fazer a investigação, a apuração, tá? E depois, então, acontecem as indenizações, tá? Então, ninguém pode entrar com ação isolada lá nos Estados Unidos, em território americano, querendo pegar o seu quinhão. Então, os bens que o banco tem nos Estados Unidos ficam todos agora sob proteção jurídica desse processo. Então, se o cara do Master... ele tem uma casa lá nos Estados Unidos, um apartamento, mas não tá no nome dele, tá no nome da empresa, tá no nome do banco, tá... Acabou. Tá tudo parado lá, sob proteção jurídica do processo, tá? Então, é um processo que não tem interferência política, tá? Esse é o nível de maturidade que a justiça brasileira vai precisar alcançar, que só vai alcançar no dia que a gente separar Estado de governo. A gente precisa de ter um chefe de Estado separado da política. Isso aqui, para funcionar no Brasil, só com monarquia mesmo. Quando você separar o judiciário da política, aí dá para ter um judiciário profissional, tá? Então, o Banco Master está com liquidação extrajudicial, é um processo aí em que o Banco do Brasil declarou que a instituição não consegue honrar os compromissos, não consegue honrar bens, dívidas, tá? Então, isso tudo vai ter que ser inventariado, vendido para pagar os credores, tá? E é um tipo de processo bastante complexo, porque envolve credor no Brasil. Credor no Brasil é pessoas brasileiras, pessoas físicas, empresas, envolve identificar os fundos de investimento, a capilaridade dos investimentos, quem comprou, vendeu, onde é que ele foi parar, onde que está esse ativo do Banco Master, tá? E sem o reconhecimento americano, um credor qualquer desses aqui do Brasil, inclusive, podia tentar a justiça lá nos Estados Unidos para bloquear ou desviar os ativos antes que o processo de liquidação siga o curso aqui no Brasil. Os malandrinhos, os figurões poderiam pegar o dinheiro deles e sair fora, tá? Então o reconhecimento americano torna o processo muito mais seguro e ordenado, só que mais transparente também. Antes dessa decisão aí dos Estados Unidos, o dono do Master lá, o Vorcaro, ele tentou impedir esse reconhecimento da liquidação em solo americano. Vocês viram ali no comentário, né? A alegação dele foi que o processo ainda poderia ser revertido no Brasil. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, é a quarta vez que eu falo, tá? Especialmente no Tribunal de Contas. Então veja, o Tribunal de Contas está trabalhando pela reversão da liquidação do Banco Master a serviço de quem? O TCU pode fazer algum nível de auditoria no Banco Central, não nas atividades inerentes, tá, à regulação do Banco Central.
Mas nós estamos vendo uma tentativa, inclusive a gente já está vendo uma desistência do TCU. Pegou mal pra caralho esse movimento do TCU, que objetivava levar o negócio pro STF para depois ser anulado lá. Nós vimos, tá? Agora, quando contaram essa história pro juiz americano, não, isso está no TCU e vai pro STF. O STF brasileiro, lá nos Estados Unidos, é como se você dissesse que isso ia ser decidido pela Suprema Corte Bolivariana na Venezuela. O juiz olhou e falou... O juiz, escutando o argumento do Vorcário, não, mas é porque está lá no TCU, não sei o quê, tal, depois vai pro STF, o juiz estava lá. Obrigado, meu querido, pelo seu tempo, obrigado pela sua explicação, mas eu rejeito o argumento e decidiu pela liquidação. Praticamente, o significado prático disso é o seguinte: a decisão dos Estados Unidos dá mais força jurídica no processo brasileiro, que meio que bateu o martelo e falou caminho sem volta. A decisão americana protege os ativos contra as ações isoladas, tá? Fora do Brasil. Poderia ser malandragem da galera. Reduz a chance aí de uma confusão jurídica internacional envolvendo a massa dos credores. Então foi uma decisão que eu acho que foi provocada pelo Banco Central, malandramente, e agora, como caiu no mercado americano, o mundo agora reconhece a liquidação do Banco Master. E reconhece, como foi acatado pela justiça americana, reconhece como legítima, tá? E não é apenas um processo interno do Brasil, não. Agora é internacional. Isso naturalmente vai ajudar a manter tudo muito organizado e previsível para quem tem dinheiro a receber do Master. Tá? O pessoal do Fundo Garantidor está até hoje esperando aí e nada. Mas os bastidores do Master, meu querido, do TCU, não param. Vamos lá, escuta isso aqui, ó. Peraí. Ó. E o jornalista Ricardo Feltrin trouxe informações de uma fonte que está envolvida no processo do Banco Master. Ela teve acesso a algumas informações, a parte dessas informações, e ela já traz uma visão extremamente preocupante e pessimista. Para essa pessoa, o melhor é que o processo seja arquivado e que os brasileiros não tenham acesso à totalidade das informações. E por quê? Porque isso poderia causar uma convulsão social, tamanho é a promiscuidade envolvida nesse caso, com diversos atores da República, do Estado brasileiro, enfim, uma coisa assim que dá até medo a gente descobrir toda a verdade. Mas isso até acaba sendo o de menos, perto das projeções ou das previsões que essa fonte falou. De acordo com ela, tudo está sendo armado para terminar em pizza e pior, eles vão tentar jogar a culpa no Banco Central e corre-se o risco do Estado brasileiro ter que indenizar o Vorcaro, que é o dono do Banco Master. E ainda segundo essa fonte, e aí acho que é a informação mais pavorosa de todas, eu nem sei qual que é a pior, mas eu acho que realmente essa é a mais preocupante, é o seguinte: o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele fundo que ressarciria os investidores que tinham investimentos no banco que foi liquidado, o Banco Master, ele estaria tentando tirar o dele da reta, o Fundo Garantidor. Então, assim, no meu entendimento, se o Fundo Garantidor, o FGC, realmente conseguir tirar o dele da reta, quem que vai pagar esses investidores no valor, se eu não me engano, de até 200 mil, né, que é o valor que o Fundo Garantidor paga? Se ele não pagar, se ele conseguir tirar o dele da reta, como que vão ficar os brasileiros que têm até este valor investido? O Estado pagaria? Realmente eu fiquei nessa dúvida. Fiquei com a sensação de que se o Fundo Garantidor não cumprir o seu papel, eu acho que esses investidores perderão dinheiro. Eu não tenho certeza disso, mas essa informação já estão perdendo. Soa muito bombástica. Agora, vou mostrar para vocês esse trecho do jornalista Ricardo Feltrin comentando essa conversa e as revelações que ele obteve desta fonte. Eu sei que você preserva a fonte e eu vou te falar uma coisa. O que eu vi, ele falou, sei lá, eu vi, não sei quanto tamanho, ele falou, se botasse num papel tudo, ele falou, eu vi umas 50 folhas. Ele falou, deve ter 300 mil, 400 mil, se você botasse tudo no papel. Ele falou, só o que eu vi é melhor que isso seja arquivado.
Olha os cuidados para Eu falar. falei, o quê? Ele falou, é melhor que seja arquivado. Ele falou, isso pode causar uma convulsão social no Brasil. Ele falou, você não imagina, ele falou, é outro nível de promiscuidade, de corrupção. Todo mundo sabia em Brasília o que estava acontecendo. Todo mundo sabia que tinha créditos falsos. E digo mais, essa minha fonte, ela falou que tudo está sendo armado não só para arquivar o caso. Vai ser arquivado, sim, não vai dar nada. Ele falou, não só não vai acontecer nada, como a União vai ter que indenizar o Vorcar. Eles vão dar um jeito, de qualquer jeito, de culpar o Banco Central por ter feito uma coisa às pressas, estabanada, técnicos do Banco Central, tudo está sendo usado, o TCU não entra nesse tipo de assunto. O Toffoli falou que transformou tudo em alto sigilo, porque tinha um deputado. Não tem um deputado. Né? Então, ele está desanimado. Ele falou assim, olha, é melhor que isso não venha para o sol. Simples. E digo mais uma coisa, segundo a minha fonte. Existe já um risco que o Fundo Garantidor de Crédito tire da reta. Eu espero que não. Eu espero estar errado, eu espero que minha fonte esteja errada. O cara está muito desanimado, sabe? Porque ele já está na Polícia Federal há 20 anos, 22 anos. Falou, eu já vi de tudo aqui, né? Falou, já morreu gente na minha frente, a gente vê colega de profissão, né, se corromper. Ele falou, ainda bem, né? Tem pouco na Polícia Federal. A Polícia Federal, de fato, é a menos corrupta. A Polícia Rodoviária também é um pessoal muito sério. Falou, você vai desanimando. E aí acontece um negócio desse, você vê que você não tá, a gente não vive uma realidade. Um detalhe importante, a fonte do Feltrin, que está envolvida no caso, tem acesso às informações, ela disse que está desanimada. Se ela está desanimada, imagine nós que, sem termos as informações, a gente já consegue prever e imaginar o que vai acontecer. E muito provavelmente eu acho que a gente vai acertar nas nossas previsões. Eu tirei desse corte que eu coloquei do Feltrin, mas ele também comentou que o Banco Master, né, ele tem aí uma outra unidade de negócio, que é o Banco Will, e esse Banco Will, ele não seria liquidado. Então o Luciano Huck queria comprar o Will. Essa fatia da empresa, que deve ser um outro CNPJ, né, ela estaria em negociação para ser comprada pelo Luciano Huck, junto aí com um fundo de investimento, tá? Então, para complementar a informação desse corte que eu acabei suprimindo para o vídeo não ficar muito longo. Mas o ponto é esse, né, pessoal? Eu acho que se a gente esperar o pior e pensar no pior em relação a esse caso do Banco Master, provavelmente a gente acerte. E com certeza absoluta, a gente não tem nada o que fazer. Simplesmente a gente assiste de camarote lamentando como pagador de impostos, né? A gente banca toda essa estrutura do Estado brasileiro e a gente acaba sempre ficando com aquele sentimento de que os serviços estatais, e o judiciário faz parte do serviço, enfim, toda a estrutura, todo o aparato estatal deixa muito a desejar. Então a gente trabalha muito, paga muito imposto e a gente está sempre insatisfeito. A gente não pode contar com a educação, tem que contratar, se você tem condições, você contrata uma educação particular, se você tem condições, você blinda um carro, se você tem condições, você faz uma previdência privada, porque a gente não pode contar com quase nada de serviço que é provido pelo Estado brasileiro. Sendo que a gente trabalha de janeiro a maio, ou seja, vai arredondando, a grosso modo, quase metade de um ano, para sustentar o Estado brasileiro. E a gente, infelizmente, constata que, no geral, deixa muito a desejar. Então é isso, pessoal. Assim como essa fonte do Feltrin, eu também estou bem pessimista com tudo que está acontecendo. Obrigado, Vinícius. E aqui uma lembrança para você ter uma ideia do que será que é essa lista que deixou o pessoal da Federal tão triste, desanimado. Pensa o seguinte, você tem um cara aí que trabalha numa empresa que a função dele é limpar a caixa de gordura. O cara é desentupidor de esgoto. E o cara sai de dentro do ralo falando assim, tá feia a coisa aqui dentro. Do esgoto. O cara vive no esgoto e ele fala, tá feia a coisa aqui dentro do esgoto. O que será que tem dentro? Tem o quê? Cadáver lá dentro. Tem cadáver. Aí aqui o Luiz Lima, acho que é Luiz Lima, ele era nadador, ele fala o seguinte, quem é a galera que até agora eles sabem que estava ligada ao Banco Master?
Nós temos aqui Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master. Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. Resgatem esse gráfico de Adriana Matos. É mais do que completo. Está aqui exposto. O maior absurdo da nossa nação é o meu 7º ano como deputado federal. Só esse ano eu falei 497 vezes na tribuna. Eu nunca testemunhei um absurdo em contrato dessa forma. Ou a gente aprende a punir quem faz coisa errada. A gente precisa afastar o ministro Alexandre de Moraes. Até para o próprio bem dele. Até para o próprio bem do país. Para o bem do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um escárnio. A gente viu jornais no exterior fazendo piada, dizendo que a esposa do ministro só perde por Neymar, citando ela como um craque. Você tá vendo a galera que tá lá? É todo mundo do telhado lá de cima, cara. Todo mundo lá de cima. Essa galera toda, quando o banco vai contratando e blindando o branco lá no topo, essa galera toda aí.